Eu que fico feliz em poder receber vocês hoje aqui. Para mim é muito bacana, é muito especial a gente poder falar de cinema independente, que é a minha raiz, é a minha essência. E hoje eu quero quebrar esses mitos que você precisa de uma escola tradicional para você poder realizar um filme, você precisa de orçamentos milionários. Eu acho que eu tenho um outro caminho, que eu acho que é um caminho muito interessante. E também eu quero revelar 3 grandes diretores que me inspiram, que começaram com o que tinham, sabe? Tinha um roteiro, tinha uma ideia, e eles realizaram isso, tiraram essa ideia do papel, colocaram nos festivais e se transformaram em grandes diretores. Então acho que são referências para quem está começando, são referências minhas, e eu acho que o cinema independente, acima de tudo, para o realizador independente, ele precisa muito dos festivais, que é ali que as pessoas conseguem ver o trabalho dele e conseguem ter uma noção do que esse diretor pode produzir, entendeu? Então hoje o nosso papo vai ser sobre isso e eu estou muito feliz em poder falar de cinema independente hoje para vocês. A minha formação, eu comecei como ator, vim do Rio de Janeiro em 97, e aqui eu procurei uma escola profissionalizante para trabalhar. Me indicaram uma escola que eu gostei muito, que era o INDAC. Eu fiz audição, eu entrei como ator nessa escola e foi um grande aprendizado para mim, porque foi ali que eu aprendi o ofício da atuação, a disciplina do ator, os tempos de atuação. Trabalhei com grandes diretores que me ensinaram esse ofício, e eu acho que ali foi a primeira mordida, sabe, assim, para o meu trabalho, que na frente, assim, na verdade o meu grande desejo mesmo sempre foi o cinema. Eu sempre fui um cinéfilo, assim, devorador. Eu sempre, desde os meus 12 anos, eu consumia muito cinema, pedia dinheiro para minha mãe para poder ir pro cinema. Minha mãe me dava um dinheiro da sessão e depois me dava uma grana para eu comer alguma coisa no intervalo depois da sessão. E eu pegava esse dinheiro e assistia 2 filmes e voltava faminto para casa. Essa foi a minha grande formação, sabe? Eu sempre amei muito o cinema. Mas nunca me vi assim como um realizador. Até que aquela mordidinha chegou em mim. E aí eu falei, poxa, eu preciso produzir um filme independente. E foi aí que eu parti para uma jornada que é uma jornada única, com a disciplina da atuação, com a disciplina do trabalho de ator. Eu consegui juntar a equipe, aproximar pessoas, fazer convites, e o resultado disso está na minha produtora, a Fraga Filmes, que está completando 20 anos de carreira. Eu estou completando 30 anos de carreira, sou jovem, né? E a produtora já produziu 5 longas-metragens, 13 curtas. A gente teve passagens por grandes festivais no mundo, como Festival de Cannes, na França, o Labrife em Los Angeles, Estados Unidos, passamos por Moscou, na Rússia, Sérvia, Belgrado, Seul, Coreia do Sul, enfim.
o mundo todo, a gente vem viajando com os nossos trabalhos. Eu falo que o cinema independente, ele consegue quebrar tudo, sabe? E eu sou a prova do que a persistência e você acreditar no que você faz, você pode chegar muito longe. Isso tudo está dentro de você. A produtora já conquistou mais de 180 prêmios no Brasil e em todo o mundo. Nosso trabalho entrou nos 5 continentes do mundo. Andamos em todos os festivais, por todos os lugares. Passamos por 29 países. E isso que me motiva, sabe? São mais de 180 prêmios. E quando eu olho para trás e vejo que eu comecei sempre acreditando, então assim, eu falo que para você fazer o cinema independente, você tem que acreditar muito no que você faz, porque tudo está dentro de você. Só você sente, só você acredita. Essa tem sido a minha direção e a prova disso é a minha persistência, sabe? Essa é a minha credencial. Ô, Jurandir, isso tá uma merda! Para mim, o Tarantino é um exemplo único assim que a gente pode dar, sabe? Ele usou o seu repertório que ele tinha, não tem diploma em escola, nunca fez faculdade de cinema, mas ele tinha conhecimento, muito conhecimento. E aí que tá, acho que o plus assim da carreira dele. Ele usou todo esse conhecimento que ele tinha no cinema B para poder construir uma trajetória incrível. Um cara que trabalhava numa locadora de vídeos, tinha os seus roteiros todos dentro da gaveta e pegou o que tinha e ele mostrou que ele é a prova mesmo que a sua paixão e o seu capital, o seu conhecimento social transformou ele numa base de estudo. É um diretor que hoje é estudado no mundo inteiro pela sua capacidade de realização, mas é um cara também que não teve essa faculdade de cinema, um cara que tinha muito conhecimento e tinha uma paixão pelo cinema, em poder realizar um trabalho autoral, porque o cinema dele é completamente autoral. A gente até consegue ver vários diretores que tentam imitar, mas que não chegam nem perto assim do que ele é original, né? O que é o cinema, o que é um cinema autoral assim de grande nível, assim, é o que o Tarantino produz para nós a cada novo filme. A Ava é uma outra diretora que eu gosto muito de citar ela, sabe? Quando eu tô falando de cinema independente. A Ava começou em relações públicas e marketing. O que ela fez? Ela usou esse conhecimento que ela tinha dentro da área para poder financiar os seus primeiros trabalhos e ela se tornou a primeira mulher negra indicada ao Oscar de melhor filme, e isso, ela quebrou uma barreira assim que parecia gigantesca, sabe? E ela é a prova
que você deve usar o seu conhecimento, você deve usar todo o seu network, não importa qual, para impulsionar o seu cinema, para você poder usar todas as áreas ali mais próximas que você trabalha, seu bairro, e tudo é recurso. Jordan, para mim, é um diretor independente assim incrível. Tamanha potência que ele chegou no cinema. E é um diretor autoral. O Jordan veio da atuação, de comédia e esquetes, e se transformou num fenômeno do cinema independente. Ele usou a sua voz autêntica e forte numa transição que parecia impossível, ganhando o Oscar de melhor roteiro original. E isso é um diretor autoral, sabe? E o que é o Corra? O Corra é um filme que mexeu completamente comigo, assim, sabe? Eu acho que está na minha lista ali dos filmes de horror que realmente mexeu comigo. A minha formação de ator me deu a disciplina para eu poder dirigir, entendeu? O cinema independente é um cinema muito criativo, é um cinema autoral, é onde você tem as rédeas e o controle de tudo que você faz. O meu maior desafio é o desafio que todo cineasta independente passa, que é a falta de dinheiro, a falta de permissão. Você vai tentar pegar uma locação, não, você vai tentar colocar algum, não. Eu recebi inúmeros não. E o que eu fiz com isso? Eu peguei cada não que eu recebi e fiz 13 curtas. 13 curtas. Isso para mim é um ato de teimosia. Eu sempre fui isso. Eu sempre acreditei no que eu poderia fazer, no que eu poderia entregar. E essa é a minha base. A cada não que eu recebia, eu filmava do jeito que eu sempre acreditei. Eu tive que usar minha base, minha rede de amigos, aproximar pessoas que tinham uma mesma paixão que eu, apresentar um projeto e defender a minha ideia e falar, poxa, vem, embarca comigo, isso aqui vai ser bom, nós vamos fazer esse negócio andar. Eu tinha que usar o que tinha nas minhas mãos para eu poder fazer o meu filme. O
cinema independente é ação. Você precisa começar um filme e você precisa terminar um filme. O cineasta de verdade não fica esperando o equipamento perfeito, a equipe dos sonhos, a formação clássica. Ele aceita e improvisa as limitações. Isso é a base do diretor independente. O essencial são 3 pilares. Essa que é a base do meu cinema independente e do meu método que eu vou passar para vocês. Primeiro, roteiro microfocado. Seu filme tem que ser filmável. Você tem que fazer com amigos no seu bairro, juntar as pessoas certas, mas você tem que construir um roteiro filmável. Segundo, o poder da comunidade. Gente, o cinema independente ele é colaborativo. Você tem que trazer os amigos, os atores que vocês conhecem. Eu já coloquei parente, já coloquei irmão em filmagem, já coloquei vizinho. Você tem que fazer com o que você tem. O poder da comunidade é muito importante. Todo mundo quer aparecer no cinema, todo mundo quer se ver no telão. Você vai encontrar essas pessoas, eu tenho certeza disso. O poder da comunidade ela é muito importante para você poder fazer. O cinema independente, gente, vive de união, não vive de orçamento. 3. Finalização implacável. Você precisa ter um roteiro de finalização e entregar em poucas semanas. Isso a gente está falando de um curta simples, para quebrar e você conseguir fazer começo, meio e fim. Gente, depois que você tem o seu curta pronto, você tem um ticket. Sabe o que isso significa? É um ticket para o mundo. Porque hoje a facilidade de você colocar o seu filme para andar por todo o Brasil e para o mundo é muito mais fácil. Olhem para esses 3 diretores que eu falei aqui hoje e olhem para a minha história. O único fracasso é a inércia. Obrigado por esse papo incrível. Estou muito feliz de a gente poder falar de cinema independente, de falar de grandes diretores que começaram no cinema independente. E também quero agora deixar uma provocação aqui. Quais diretores que inspiram vocês que estão nos assistindo, que começaram do zero e que fazem aquele cinema independente raiz, sabe? Que inspiram vocês? Faz o seguinte, deixa aqui embaixo no seu comentário quem são esses diretores que a gente em breve vai fazer um outro bate-papo para poder falar mais de cinema independente e trazer outros diretores que possam se tornar referência para vocês. Ich bin in Togo geboren. Schon als Kind hat meine Mutter mir gesagt, die Welt wird deine Haut sehen, bevor sie dich sieht. Damals habe ich sie nicht verstanden, aber heute verstehe ich es. Wenn es Ihnen nicht gefällt, vielleicht wäre ein anderes Restaurant besser für Sie, besser für mich, weil ich schwarz bin.
Valeu, obrigado.